puxa o microfone um pouquinho mais próximo. Nome completo? Reinaldo Guimarães de Campos. Nome do pai e da mãe? Onobre Correia Campos e Rosa Guimarães Profissão? dos Santos. Funcionário público aposentado. Endereço? Rua Caioás, número 71, Itanhangá Parque. O senhor é parente do senhor Enio Martins Murad ou de Valdir Neves Barbosa? Não. Amigo íntimo de algum deles? Não, somos colegas de serviço. Quero contraditar, Excelência, porque a testemunha é inimigo do réu. Há nos autos documentação já a respeito disso. A manifestação do réu, a folha 743, parágrafo 1º, em que o próprio autor afirma que o seu Reinaldo havia sido vítima de assédio do réu. Há também juntada aos autos a folha 944, representação da testemunha Reinaldo em face do réu. Esses fatos caracterizam inimizade, sentimento negativo entre a testemunha e o réu. Aí fica requerida, então, a suspeição e dispensa da testemunha. O senhor tem problemas com o senhor Valdir Neves? Não. Nunca teve? O senhor fez representações contra ele? Nós, no Tribunal de Contas, da estrutura do tribunal, lá tem a corregedoria, e na época da Operação Lama Asfáltica, a gente via o nome do presidente do tribunal envolvido nas matérias de reportagem todos os dias. Nós, como presidente de sindicato, nós pedimos que tomasse as providências na corregedoria, mas o processo foi cancelado pela corregedoria. Certo. O conselheiro corregedor achou que não tinha fundamento o que nós fizemos. Certo. Aí, como ele rejeitou a contradita, como prova da alegação de contradita, a documentação que está nos autos, eu pediria a Vossa Excelência que avaliasse, consta nos autos. Qual que é a página, doutor? Página 743, parágrafo 1º. É uma das petições do autor, em que ele mesmo revela que a testemunha teria sido vítima do réu. A folha 944 consta a representação a que a testemunha se referiu agora, e na folha 1543, no rol de testemunhas... A representação é no exercício profissional, ele se encontra aposentado. Aí na folha 1543... Só um instante, doutor, nós não conseguimos achar nem a 743. 743, é o primeiro parágrafo dessa 743. É a emenda inicial. 743. O fato da testemunha ser vítima de assédio moral compatibiliza ela? É vítima também. Não é inimigo. Há mais dois elementos. A página 18 consta um termo de declarações do autor perante o Ministério Público do Trabalho, em que novamente o autor afirma ao Procurador do Trabalho que a testemunha era vítima de assédio do réu. Doutor, eu vou e a folha parcialmente sua contradita para ouvir a testemunha sem compromisso. Tudo bem. Excelência, já parcialmente. Tá. Certo. O senhor Reinaldo, o senhor chegou a presenciar algum tipo de ameaça ou coação ao senhor Enio por parte do senhor Valdir Neves ou da presidência do Tribunal de Contas? Por parte direta da presidência, não. A gente tinha pela informação do procurador. Tá. Quem era o procurador? O doutor Aedo Camilo. Certo. E qual é a informação do procurador? Que ele devia andar armado porque o pessoal não gostava dele, porque havia muita rixa quando nós tentávamos modernizar o Ministério Público e a presidência do tribunal não queria. Certo. O senhor tem conhecimento de uma intimação ou correspondência que teria chego na procuradoria endereçada ao senhor Enio que não teria chego às mãos dele? Nem a minha intimação chegou às minhas mãos para vir aqui hoje. Ela foi pessoalmente ontem à tarde me intimar, porque no tribunal não tem o hábito de fazer isso. Certo, tem informação nos autos dizendo, comunicando que o senhor se encontra aposentado por parte da diretoria. Sim, mas o tribunal sabe onde eu moro. Tá. E essa situação houve no Tribunal de Contas. O seu Enio, ele era nosso diretor, ele estava a serviço na época. Quando ele chegou, a Vanusa que comunicou a ele lá e ele voltou para poder ser ouvido pelo juiz. O senhor estava presente quando aconteceu isso? Não, quando aconteceu isso não. Mas o senhor tem algum conhecimento disso como? Através dos colegas do Tribunal de Contas. Certo.
O senhor sabe se entrou uma guarnição toda, se entrou um policial só procurando ele? Como é que foi? Não estava presente lá no tribunal nesse momento. Tá certo. Doutor, alguma pergunta? Sim, Excelência. O senhor Reinaldo poderia nos esclarecer, já que o advogado do requerido assim expôs. O senhor, quando esteve com o senhor Enio lá no procurador do trabalho, o senhor Paulo, o senhor estava sofrendo assédio pelo presidente, tal qual o doutor Enio estava recebendo? Na verdade, nós no corpo do Tribunal de Contas, desde quando criou o Tribunal de Contas, nós, servidores de carreira, sempre tivemos muitos pontos antagônicos com quem dirige o tribunal, porque o tribunal é composto de um corpo técnico e administrado por um corpo político. Aí nós não podemos fazer o que a lei determina, nós temos que fazer o que eles querem. Muitas vezes eu fui encostado de poder fazer auditorias por conta de que quando você vai a sério nas auditorias, eles não querem que você seja assim, eles querem que você mude o parecer. E quando foi no Ministério do Trabalho, o Paulo, o procurador lá, eu tive lá exatamente porque, como presidente do sindicato, o meu vice-presidente foi intimado, não compareceu, e eu compareci lá na oitiva para informar a respeito daquele concurso interno e dos desmandos que pessoal que não era concursado estava fazendo auditoria, estava assinando documentos sem autoridade. E eu confesso a vocês que muitas denúncias nós fizemos no Ministério Público Estadual, mas infelizmente o Ministério Público Estadual em nenhuma tomou providência, muito pelo contrário, nós fomos perseguidos no Tribunal de Contas, eu e meus colegas servidores de carreira, pessoal de sindicato, não de sindicato, porque a gente estava lá no Ministério Público. Pode, ali em 2000, 2003, pode verificar a quantidade de denúncias que nós fizemos, nenhuma procedeu. Muito pelo contrário, havia uma troca de favor entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Excelência, a testemunha era efetiva do tribunal, ou seja, não detinha cargo em comissão. Logo, a presidência não tinha como exonerá-lo ad nutum. No caso, a testemunha foi chamada pelo presidente do tribunal à época em que ele foi representado pelo senhor e os demais companheiros do Ministério Público? Doutor, não te guarda relevância com o conteúdo dos autos. Excelência, chega. O que aconteceu com a testemunha não é objeto do litígio. Não, mas é para chegar ao ponto, Excelência. Mas tudo bem, vou reformular, se o senhor me permitir. Sim. Pois não. O senhor disse que não presenciou o doutor Aedo dizendo que o doutor Enio precisava andar armado. Isso foi numa reunião a portas fechadas com o Ministério Público e os assessores? Sim, foi numa reunião lá que, naqueles bate-papo de começo de expediente, final de expediente, a gente tinha aqueles alvoroços ali por conta das necessidades de trabalho. Nós não tínhamos recurso, lembra que tudo que a gente fazia tinha que ser com favores de outras instituições. E aí o doutor Aedo falou, Enio, você tem que se preocupar aí com o que pode acontecer com você. E eu vi o Enio armado. Para fechar, Excelência, a testemunha poderia dizer se falou com o presidente em razão da representação? Dessa aqui hoje? Não, da representação que o doutor Enio foi imputado como sendo o gestor desse levante republicano. Um belo dia lá, eu tinha que voltar para o tribunal, que eu estava lá com vocês no Ministério Público. E aí o doutor Aedo falou, é bom você falar com o Valdir. Aí eu fui lá falar com o conselheiro Valdir, para falar de manhã, assim, 7 horas, e cheguei lá às 7 horas, ele também, e começamos a conversar, um papo de meia hora, eu fui sair de lá depois do almoço, depois do meio-dia. E foi uma conversa muito amistosa, muito legal, até porque conheço o conselheiro Valdir desde o tempo de USE, presidente da Câmara de Miranda, onde eu também desenvolvi atividades lá na maçonaria. Foi muito legal a conversa, só que
Só foi a conversa, né? As coisas, nada aconteceu do que a gente pensava, porque a gente, além de trabalhar no Ministério Público, ainda lutava pela classe no Tribunal de Contas. Então, eu tive essa conversa com o conselheiro Valdir, não tivemos rusga nenhum naquele momento, mas a partir do momento que nós fomos à corregedoria, aí eu fui extremamente perseguido numa campanha eleitoral para sindicato. Ele reuniu várias vezes com todos os funcionários do Tribunal de Contas para não votarem em mim. Foi uma sorte isso ter acontecido, porque me desliguei dos meus companheiros de serviço por perder a presidência de um sindicato, não fiquei mais devendo obrigação a eles nenhuma. Em suma, o presidente do tribunal era contumaz em assediar os funcionários que eram antagônicos à política dele. Para registrar que o advogado pediu a opinião da testemunha manifestando a própria. E só duas perguntas, doutor Reinaldo. Pois não. O senhor mencionou, eu estava com vocês no Ministério Público. O senhor se refere apenas ao doutor Enio ou também ao advogado dele? Nós como somos funcionário público, a lotação não depende de nós. Como no tribunal há essas perseguições, eles mudam você. Eu fiquei 5 anos à toa, sem ir no Tribunal de Contas, com o conselheiro Cícero, porque eu era diretor da escola, com o conselheiro José Anselmo, nós mudamos o Tribunal de Contas, inclusive para aquela sede lá, que a gente tem responsabilidade na construção daquilo, e aí eu fui perseguido porque eu era muito evidente, até a presidência dele no Tribunal de Contas, eu que fui pedir para o governador, na época, candidato a governador, André Putinelli. Você como funcionário, você tem que viver nos escaninhos do tribunal, você não tem vez no tribunal. Não pensa você que lá no tribunal as carreiras são como na magistratura, como no Ministério Público, como no governo do Estado. No tribunal nós somos exprimidos lá dentro. Isso não é só o Mato Grosso do Sul, esse é o Brasil. O advogado do doutor Enio, doutor Danilo, o senhor se referiu a nós, estávamos no Ministério Público de Contas. Ele era seu colega, servidor público neste órgão? Ele era servidor público nomeado em cargo em comissão. Ele e o Enio, eu era de carreira. Essa representação que foi referenciada já por vários, em alguns momentos aqui, ele também assinou? Excelência, pela ordem, excelência. Vamos voltar para nada a ver com os autos. E o senhor mencionou também que viu o doutor Enio armado. Ele estava armado no Tribunal de Contas? Ele tinha uma pistola no carro dele. Eu vi, ele carregava uma pistola no carro. Como advogado, ele podia portar, ele tem porte de arma. No recinto do tribunal? Não, no estacionamento. O carro fica lá no estacionamento. Obrigado. Tem alguma pergunta? Posso perguntar? Tendo em vista a questão da intimação, né, para a testemunha, isso foi encaminhado para o TCE, mas como é que a testemunha teve ciência? Como é que a testemunha foi intimada para essa audiência de hoje? Porque o tribunal me ligou na sexta-feira, eles me ligaram. Você tem uma audiência lá, nós não conseguimos te encontrar. Certo. E aí, ontem de manhã, a oficial de justiça foi lá em casa, já desesperada, porque ela teve que fazer uma outra intimação. Sim, sim. Obrigado, excelência. Depoimento encerrado. Só está dispensado. Obrigado. Boa tarde.